Ele me chamou na sala do fundo e gritou na frente de todo mundo: "Você roubou 50 centavos do caixa. Sai daqui agora e nunca mais pisa nessa loja, sua ladra!" E naquele momento, com todo mundo olhando, com minha dignidade sendo destruída por 50 centavos, eu não imaginava que aquilo ia mudar tudo, que a justiça ia chegar e que ele ia pagar muito caro pelo que fez. Meu nome é Ana Lúcia. Tenho 45 anos e por 18 anos inteiros, trabalhei como operadora de caixa no mesmo supermercado, o Mercado União, ali na Zona Leste de São Paulo. 18 anos acordando às 5 da manhã, 18 anos pegando o ônibus lotado, 18 anos passando compras de milhares de clientes, 18 anos sendo pontual, sendo honesta, sendo dedicada. E tudo isso acabou por causa de 50 centavos. 50 míseros centavos que nem eram meus. Vou começar do começo para vocês entenderem quem eu sou, porque isso é importante. É importante vocês saberem que eu não sou ladra. Nunca fui, nunca serei. Sou mãe de 2 filhos. O Pedro tem 16 anos e a Maria tem 14. Sou mãe solo. O pai dele sumiu quando a Maria ainda era bebê. Então fui eu, sozinha, criando 2 filhos com salário de operadora de caixa. Não era fácil, nunca foi. Ganhava 1,5 salário por mês. Com horas extras davam uns R$2.000. Pagava aluguel de 700, luz, água, gás, transporte, comida. No fim do mês sobrava pouco, muito pouco, mas a gente se virava. Meus filhos sempre tiveram comida na mesa, sempre tiveram roupa limpa, sempre foram na escola. Pode não ter sido muito, mas foi honesto. Tudo que eu dei para eles veio do meu trabalho, do meu suor. E eu tinha orgulho do meu trabalho, muito orgulho. Ser operadora de caixa não é trabalho fácil. Você fica 8 horas em pé, passando compra, ouvindo reclamação, aguentando cliente grosseiro, aguentando cliente que te trata como se você fosse invisível, ou pior, como se você fosse menos que nada. Mas eu sempre fui educada, sempre dei bom dia, sempre tratei todo mundo com respeito, mesmo quando não recebia respeito de volta. Nunca faltei. Em 18 anos, nunca faltei sem motivo. Só faltei quando meus filhos ficavam doentes, quando era realmente necessário. E mesmo assim, sempre levava atestado, sempre avisava antes, sempre fui responsável. Os gerentes que passaram por lá sempre me elogiavam, diziam que eu era funcionária exemplar, que podiam confiar em mim, que eu era o tipo de funcionária que toda empresa queria ter. Até ele chegar, o Marcelo. Gerente novo, 28 anos, recém-formado em administração, contratado pela rede para modernizar a loja, para aumentar os lucros, para subir na carreira. Ele chegou cheio de ideias, cheio de metas, cheio de ambição. E a gente, os funcionários antigos, viramos alvo. Desde o primeiro dia ele deixou claro: acabou a moleza, agora aqui vai ser profissional. Quem não render, rua. Quem der prejuízo, rua. Tolerância zero com erros. Ele falava isso olhando especialmente para nós, os mais velhos, como se a gente fosse o problema, como se a gente fosse peso morto. Começou a pressionar, muito. Tempo médio de atendimento tinha que diminuir. Fila não podia passar de 5 pessoas. Erro de caixa não podia existir. E se no fechamento tivesse qualquer diferença, qualquer centavo a mais ou a menos, a gente tinha que justificar, por escrito, e ficava registrado na nossa ficha. 3 diferenças e você recebia advertência. 5 e você era demitido. A pressão era enorme, a gente ficava nervoso, e quanto mais nervoso, mais a gente errava, porque operar caixa parece simples, mas não é. Tem que passar código de barras, tem que conferir se passou, tem que ficar atento a preço errado, tem que dar troco certo, tem que lidar com cliente apressado, com cliente grosseiro, com criança chorando, com gente querendo furar fila. E no meio disso tudo você tem que ser rápido, mas não pode errar. É muita pressão. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que estava no caixa e não conseguia passar nenhum produto, que a fila aumentava, que todo mundo gritava comigo. Acordava suando, com o coração acelerado. Mas no dia seguinte estava lá de novo,
porque eu precisava. Meus filhos precisavam comer, precisavam de casa, de roupa, de escola. Então eu ia, todo dia, mesmo com medo, mesmo com pressão. Foi numa terça-feira que tudo desmoronou, dia 23 de abril. Nunca vou esquecer essa data. Era final de expediente, 6 da tarde. Meu turno estava acabando. Fiz o fechamento do caixa, contei o dinheiro, conferi 3 vezes, preenchi a planilha e entreguei tudo para o fiscal de caixa conferir. 10 minutos depois ele voltou. Ana Lúcia, tem 50 centavos a menos no seu caixa. Você passou 50 centavos a menos nas vendas ou deu 50 centavos a mais de troco? Tem diferença. 50 centavos. Meio real. Pode ter sido erro de arredondamento, pode ter sido cliente que não quis os centavos de troco, pode ter sido 1000 coisas. Acontece com todo mundo. Normalmente a gente justifica, assina o papel e pronto, vida que segue. Mas dessa vez foi diferente. O Marcelo estava lá, ouviu a conversa e veio até mim, com aquela cara de quem acabou de achar o que estava procurando. 50 centavos a menos? Ele perguntou. Isso é desvio de caixa, Ana Lúcia. Você sabe disso, né? Você sabe que desvio pode ser considerado furto. Marcelo, deve ser erro de troco. Acontece. Eu não peguei nada. Você sabe que eu nunca peguei nada em 18 anos aqui. 18 anos não garantem nada. Talvez você tenha ficado esperta com o tempo. Ele olhou para mim com desprezo. Vem comigo, agora, na sala. Fomos para a sala do fundo, a salinha pequena onde ficavam os armários dos funcionários. E lá dentro estava ele, o fiscal e 2 seguranças. Meu coração gelou. Por que tinha segurança? Marcelo fechou a porta e começou. 50 centavos sumiram do seu caixa. 50 centavos que estavam sob sua responsabilidade. Onde estão? Eu não sei, Marcelo. Deve ter sido erro. Pode ter sido cliente que não quis troco. Pode ter sido produto que passou errado no sistema. Eu não peguei nada. Você pode revisar as câmeras. Pode ver. Eu não fiz nada errado. Ele riu. Aquela risada sarcástica. Revisar câmera dá trabalho. E eu não preciso. A diferença está aqui, no seu caixa, sob sua responsabilidade. E você vai me dizer onde estão os 50 centavos ou eu vou considerar furto. Eu não sei onde estão. Eu não peguei. Minha voz saiu chorosa, desesperada. Então vamos revistar sua bolsa. Ele fez sinal para os seguranças. Não, vocês não têm direito. Isso é invasão de privacidade. Temos direito sim. Tá no regulamento. Suspeita de furto autoriza a revista. Abre a bolsa, agora. Abri, porque eu sabia que não tinha nada. Sabia que era inocente. Os seguranças reviraram tudo. Minha carteira com uns 20 reais, meu celular velho, meus documentos, meu batom barato, meu lenço. Nada. Obviamente nada. Não tem nada aqui, um dos seguranças falou. Marcelo ficou irritado. Revirem melhor, tem que ter. Reviraram de novo, abriram cada bolsinho, cada zíper, viraram a bolsa de cabeça para baixo. Nada, absolutamente nada, porque eu não tinha pegado nada. Ele me olhou com raiva, com ódio. Então você é esperta, já gastou, já escondeu, mas não importa. A diferença existe e você é responsável. Você está demitida, por justa causa, por desvio de valores. Como? Por 50 centavos? Por 50 centavos que podem ser erro do sistema? Erro é você achar que pode roubar dessa empresa. Ele abriu a porta, gritou para todo mundo ouvir. Atenção, a Ana Lúcia está sendo demitida por justa causa, por desvio de caixa. Ela roubou da empresa. Que sirva de exemplo para todo mundo. Aqui não tem moleza. Quem roubar vai para a rua. Senti o mundo desabar. Todo mundo olhando, colegas de 18 anos, clientes, todo mundo vendo eu ser chamada de ladra, de desonesta. Eu que nunca na vida tinha roubado nada de ninguém. Pega suas coisas e sai, agora, e não volta nunca mais. Se eu te ver aqui de novo, chamo a polícia. Peguei minha bolsa, meu casaco do armário e saí.
andando pelo corredor do supermercado, com todo mundo olhando, sussurrando, julgando. Saí pela porta e desabei. Desabei completamente. Sentei na calçada e chorei. Chorei como não chorava há anos. Cheguei em casa destruída. Os meninos estavam lá. Mãe, o que aconteceu? Por que você está chorando? Por que chegou cedo? Me demitiram. Me demitiram por justa causa. Me acusaram de roubar 50 centavos. O Pedro, meu filho mais velho, ficou furioso. 50 centavos, mãe? Isso é ridículo. Você trabalhou 18 anos lá. Isso é perseguição. Vamos processar. Com que dinheiro, filho? A gente mal tem para comer. Como vou pagar advogado? Como vou pagar processo? E pior, quem vai acreditar em mim? É a palavra deles contra a minha. E eles têm tudo documentado. A diferença no caixa, a demissão, tudo certinho. Passei os dias seguintes em depressão profunda. Não conseguia sair da cama, não conseguia comer, só chorava. Pensava em tudo que tinha perdido. 18 anos de trabalho honesto, e estava ali, sem nada, sem comida, sem dignidade, sem esperança. Peguei a faca que estava em cima da pia, olhei para ela e pensei que talvez fosse melhor acabar com tudo. Talvez meus filhos ficassem melhor sem mim. Pelo menos receberiam algum seguro, alguma coisa. Foi quando o Pedro entrou na cozinha. Me viu com a faca na mão, com lágrimas no rosto. Mãe, o que você está fazendo? Ele correu, tirou a faca da minha mão, me abraçou. Não faz isso, por favor. A gente vai sair dessa. A gente sempre sai. Você é forte. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Chorei no colo do meu filho, do meu menino, que estava virando homem, que tinha que ser forte porque a mãe dele estava quebrada. E naquele abraço eu decidi que não ia desistir, que ia lutar, que ia provar minha inocência, que ia fazer justiça, de alguma forma. No dia seguinte, fui até o sindicato, contei toda a história. O rapaz que me atendeu ouviu tudo e disse: Dona Ana, a senhora tem um caso forte. Demissão por justa causa com provas concretas é abusiva. Vou encaminhar para nossa advogada. A gente vai te ajudar. Pela primeira vez em meses, senti esperança. Pequena, frágil, mas esperança. A advogada do sindicato, doutora Fernanda, pegou meu caso. Vamos entrar com ação trabalhista. Demissão por justa causa precisa de provas robustas. E 50 centavos de diferença não é prova de furto. É diferença comum de caixa. Vamos reverter isso e vamos pedir indenização por danos morais, pelo constrangimento público que você sofreu. Entramos com a ação, mas processo demora, muito, e eu precisava comer, precisava pagar aluguel. Consegui um emprego de diarista num prédio comercial. Ganhava menos, muito menos, mas era algo. 3 meses depois, a doutora Fernanda me ligou. Ana, preciso te ver urgentemente. Tem novidades, novidades grandes. Fui até o escritório dela. Ela estava com um sorriso enorme. Ana, você não vai acreditar no que descobri. Lembra que pedi acesso às gravações das câmeras do supermercado? Eles se recusaram a entregar. Disseram que já tinham apagado. Mas eu insisti. Consegui uma liminar judicial obrigando eles a entregarem o HD do sistema de segurança inteiro. E adivinha o que eu achei? O quê? Achei o vídeo do seu caixa, do dia que você foi demitida. E Ana, não tem nada, absolutamente nada que prove que você pegou o dinheiro. Pelo contrário, tem algo muito interessante. Ela girou o notebook para eu ver. Era a gravação do meu caixa. Dava para ver eu passando as compras normalmente, honestamente. E então aparecia uma cena. Um cliente pagou em dinheiro, eu dei o troco, ele contou e deixou 50 centavos em cima do balcão. Não quero centavos, pode ficar. E saiu. Eu lembrava vagamente daquela cena. Acontecia direto. Cliente que não quer centavos de troco, deixa lá e a gente tem que colocar numa caixinha separada para no fim do dia devolver para a empresa. Mas naquele dia específico, com a correria, com a pressão, eu esqueci. Esqueci de pegar aqueles 50 centavos e colocar na caixinha. Ficaram ali, em cima do balcão,
E provavelmente outro cliente pegou, ou caíram no chão, ou qualquer coisa. Mas eu não peguei, não coloquei no bolso, não roubei. E tenho mais, a doutora Fernanda continuou. Consegui falar com ex-funcionários do mercado, vários, e todos contaram a mesma história. O Marcelo estava demitindo gente de propósito, funcionários antigos, com salários mais altos, com direitos acumulados, para contratar gente mais nova, mais barata, e usava qualquer desculpa. Erro mínimo virava justa causa, para não pagar rescisão, para economizar. Isso é ilegal, muito ilegal. E agora temos provas. Temos o vídeo, temos testemunhas, temos padrão de conduta. Ana, o caso dele está destruído e o seu está fortíssimo. A audiência foi marcada. Eu, a doutora Fernanda, o Marcelo, o advogado do supermercado e o juiz. A doutora Fernanda apresentou tudo, o vídeo, as testemunhas, o padrão de demissões abusivas e pediu reversão da justa causa, pagamento de todas as verbas rescisórias, indenização por danos morais no valor de R$50 mil e que o caso fosse investigado pelo Ministério Público do Trabalho por prática antissindical. O advogado do supermercado tentou argumentar, mas não tinha argumentos. O vídeo era claro, as testemunhas eram consistentes, o padrão era óbvio. O juiz foi direto. Justa causa revertida. A empresa deverá pagar todas as verbas rescisórias devidas, incluindo FGTS com multa de 40%, férias proporcionais, 13º, aviso prévio e indenização por danos morais no valor de R$80 mil, pelos 18 anos de serviços prestados, pelo constrangimento público, pela acusação infundada de furto, e determino que o Ministério Público do Trabalho investigue as práticas de demissão desta unidade. R$80 mil. R$80 mil de indenização, mais todas as verbas rescisórias, mais de R$120 mil no total. Chorei. Chorei de alívio, de justiça, de vitória. Mas a história não termina aí, porque o karma ainda não tinha terminado com o Marcelo. A investigação do Ministério Público descobriu coisas, muitas coisas. O Marcelo tinha demitido 17 funcionários em 6 meses, todos por justa causa, todos por motivos questionáveis. Diferença mínima de caixa, atraso de 2 minutos, erro de etiqueta, qualquer coisa. E todos eram funcionários antigos, com mais de 10 anos de casa, com salários acima da média. E descobriram mais. O Marcelo recebia bônus por redução de custos com folha de pagamento. Quanto mais ele cortasse gastos com funcionários, mais ele ganhava. Então ele tinha interesse financeiro em demitir, em forjar justas causas, em não pagar rescisões. Todos os 17 ex-funcionários entraram com ações. Todos ganharam. Todos receberam indenizações. A rede de supermercados demitiu o Marcelo, por justa causa, ironicamente, por conduta incompatível com os valores da empresa. Ele tentou argumentar, tentou dizer que estava seguindo ordens, que estava tentando ser eficiente, mas não adiantou. Ele foi demitido, com a carteira manchada, com reputação destruída. E aqui vem a melhor parte, a parte que me deu mais satisfação. 2 meses depois de ser demitido, eu estava voltando do mercado, do novo emprego que consegui, numa loja melhor, com salário melhor, e vi ele, o Marcelo, num caixa, de outro supermercado, menor, mais simples, ganhando o salário de operador de caixa, o cargo que ele tanto desprezava, o trabalho que ele achava inferior. Ele me viu, abaixou a cabeça, com vergonha, e eu olhei, apenas olhei, e segui em frente, porque não precisava dizer nada. A vida já tinha dito tudo. Sabe o que aprendi com tudo isso? Aprendi que a justiça nem sempre é rápida, mas quando chega, chega forte. Aprendi que tratar as pessoas com crueldade, principalmente os mais fracos, sempre volta, sempre. Aprendi que cargo não define caráter, poder não define valor, função não define dignidade. O Marcelo tinha cargo, tinha poder, tinha ambição, mas usou tudo isso para destruir pessoas, para economizar dinheiro em cima do sofrimento alheio. E no final, perdeu tudo. O cargo, o poder, a reputação. E acabou exatamente no lugar que ele tanto desprezava. E eu que fui chamada de ladrona por 50 centavos? Estou bem.
Estou trabalhando, com dignidade recuperada, com filhos alimentados, com contas em dia e com a consciência tranquila de quem sempre foi honesta. Deixa eu te perguntar, você que está assistindo, o que você teria feito no meu lugar? Teria desistido? Teria processado? E o que você acha do Marcelo? Ele teve o que mereceu? Comenta aí, quero saber sua opinião. E se você já passou por algo parecido, se já foi acusado injustamente,